Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Normalmente eu não costumo fazer uma live nesse horário, né? Normalmente eu faço uma mensagem só à noite para mandar as pessoas, mas tem uma palavra aqui que me chamou muita atenção. É um texto, na verdade, que me chamou muita atenção e eu gostaria que você observasse comigo esse texto e prestar atenção se não é exatamente aquilo que nós estamos fazendo, né? Porque eu vejo o Senhor Deus corrigindo um povo devido a uma revolta, né? E pouco tempo depois, aquele povo volta ao mesmo erro, né? Ao mesmo comportamento. E uma praga se espalhou em meio do povo e muitas pessoas perderam a vida. E tem muita gente perdendo a bênção de Deus, perdendo a vida, né? A comunhão com Deus, porque a palavra chega, o entendimento chega, e a palavra de Deus ela tem um objetivo único de salvar. O Senhor Jesus ele não veio para condenar, ele veio para salvar. E a palavra chega, o entendimento chega, e muitas vezes nós repudiamos esse entendimento. Nós desprezamos essa palavra. Eu me lembro que numa certa situação, eu estava orando a Deus, e oração é aquilo que eu procuro falar para vocês. Oração é um diálogo, né? Não é um monólogo. Você fala, Deus fala. E eu estava clamando a Deus por uma situação difícil que eu estava passando. E eu me lembrei que Pedro, em uma situação complicada, de tempestade, a Bíblia diz que o Senhor Jesus estendeu a mão a Pedro. E aí eu falei, Senhor Deus, o Senhor estendeu a mão a Pedro. A tua palavra diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. Eu estou passando por um momento difícil, eu preciso da tua ajuda, eu estou em meio a uma tempestade. Aí o Senhor Deus, o Espírito Santo, ele me falou, Pedro não recusou a minha mão, né? Você vê que ele estendeu a mão e Pedro não recusou. E hoje ele tem estendido a mão, ele tem estendido o conhecimento, o entendimento, ele tem estendido a palavra dele a nós, e nós nem estamos percebendo, muitas vezes estamos recusando a mão de Deus para nos salvar. A mão dele que está estendida para salvar. Então nós temos que prestar atenção. Lá no livro de Números, capítulo 16, mostra um texto assim que eu achei maravilhoso, né? Revolta de Corá, Datã e Abirão. Você vê que eles se rebelaram. E tem muitas pessoas que elas têm essa situação de confundir o homem com Deus. E quando o homem fala, muitas vezes, quando Deus fala, muitas vezes, ela está achando que é o homem que está falando. Quando o homem orienta, muitas vezes, ela não percebeu que é Deus que está orientando, né? Então tem que parar para prestar atenção. E está escrito da seguinte maneira, Corá, filho de Izar, do grupo dos familiares levitas de Coata, teve o atrevimento de se revoltar contra Moisés. Aí que está. Ele se revoltou contra Moisés, mas na verdade ele não estava se revoltando contra Moisés, ele estava se revoltando contra Deus. Toma cuidado, quando você se levanta, você se revolta contra um homem de Deus, você está se revoltando contra Deus. Por quê? Porque às vezes aquele comportamento, porque às vezes aquela palavra que parece dura, aquele puxão de orelha, aquela repreensão, na verdade não é o homem de Deus, né? É o próprio Deus, é uma coisa que o próprio Deus mandou que fosse feita. Então, às vezes, nós não conseguimos diferenciar e nos revoltamos contra o homem, mas, na verdade, nós estamos nos revoltando contra Deus. É um cuidado que você tem que tomar, um cuidado que eu tenho que tomar. Por quê, pastor? Porque eu sou homem como você e, às vezes, nós não percebemos. É uma repreensão, como eu falei, é um tratamento que você não gostaria de receber, é um puxão de orelha, muitas vezes, e nós não gostamos e nos revoltamos, ficamos magoados, chateados, e achamos que é contra o homem, mas na verdade não é contra o homem, na verdade nós estamos nos revoltando contra Deus, e isso é muito perigoso, ó. Eu vou ler novamente, ó. Corá, filho de Izar, do grupo das famílias levitas de Coate, teve o atrevimento de se revoltar contra Moisés. Ele se juntou com 3 homens da tribo de Ruben, 2 deles eram filhos de Eliabe, e se chamavam Datã e Abirão, e outro era filho de Pelete. E Corá também chamou mais 250 israelitas, de forma que eram líderes escolhidos pelo povo. Eles foram juntos falar com Moisés e Arão e disseram, a primeira coisa que você tem que entender,
Eu não tenho que escolher líder. Quem tem que colocar o líder é Deus. Você vê que eram líderes escolhidos pelo povo. Peraí, eu não tenho que escolher. Não, eu vou agora congregar naquela igreja porque aquele pastor ele é melhor. Não, acho que aquele pastor ele é melhor. Não, aquele pastor é melhor. Irmão, eu tenho que estar onde Deus me colocou. Eu tenho que estar onde Deus me colocou. Eu tenho que servir onde Deus me chamou. Eu, Antônio Júnior, no ano de 1986, eu ouvi a palavra de Deus na Igreja Internacional da Graça de Deus, 1986. Eu já vinha assistindo o missionário R.R. Soares pela televisão desde 1983, né? Mas eu não ia na igreja, não levava a sério, escutava uma palavra. Eu lembro que eu recebi um milagre maravilhoso, uma bênção maravilhosa, quando o missionário Soares, na televisão, fazendo uma oração, eu trabalhava, eu era jovem, mas eu trabalhava num consórcio chamado Advenco Paulista, na Avenida Paulista. E eu me lembro que eu recebi uma bênção ali, ajoelhei, eu estava preparado para ir trabalhar, eu me ajoelhei ali e recebi uma bênção com o missionário Soares. E eu me lembro que naquele dia eu fui trabalhar e vendi 8 carros, coisa que poderia se dizer impossível. Quando alguém vendia 1 ou 2 carros, 3 no mês, meu Deus, eu lembro que o carro do momento era o Monza SLE 1.8, 3 volumes, não me esqueço. Eu vendi 8, vender 3 no mês era algo assim para aplaudir, eu vendi 8 num dia só. Né? Quer dizer, o Senhor Deus ele se manifestava na minha vida, mas eu não queria nenhum compromisso com Deus, eu não queria ouvir, eu não queria dar atenção. Por quê? Porque eu teria que abrir mão de algumas coisas que eu não queria abrir mão. E tem muitas pessoas que elas não querem ouvir a Deus, é justamente por isso, elas não querem abrir mão de algumas coisas. E quando foi em 86 para 87, meu coração se abriu, eu comecei a frequentar a igreja, o Senhor Deus me livrou de depressão, Ele me livrou do abandono, Ele me livrou das perturbações que eu ouvia voz, eu via vultos, eu via demônios. Eu estava dormindo, meu pé era puxado, eu estava dormindo, soprava o meu ouvido, eu estava dormindo, algo pulava em cima de mim. Quer dizer, era terrível. Eu tinha medo, um medo que eu não tinha condições de ficar num local sozinho. Era algo terrível que acontecia. Aí eu venho para a igreja, eu ouço a palavra de Deus. A minha família toda era da macumba, da feitiçaria, e eu me lembro que eu vi aqueles que se diziam grandes lá na macumba, né, na feitiçaria, de joelhos lá, e o pastor repreendendo, e o pastor expulsando, e eu abri meu coração, me entreguei a Jesus, fiquei livre de tudo aquilo. Isso em 1987, para 86 para 87. Agora, anos se passaram. Como que eu posso deixar a casa onde Deus me livrou do mal, onde Deus me livrou do sofrimento, onde Deus me livrou da dor, da tristeza? Não, mas é porque eu não gosto do fulano, é porque eu não gosto do Beltrano, é porque eu não gosto do tratamento do ciclano. Olha, entenda, você não entendeu que você, na verdade, você não se voltou contra o homem, você não se voltou contra o pregador, você se voltou contra Deus. Você tomou uma decisão que eles tomaram. Eles escolheram líderes. Eles escolheram 250 líderes. Quantas pessoas estão perdidas hoje ainda? Por quê? Porque decidiram que aquele era melhor, que aquele era melhor, que aquele era melhor. Eu particularmente, eu vejo da seguinte maneira, eu olho como o apóstolo Paulo falava. O apóstolo Paulo, falando a um povo de Deus, ele falava, olha, vocês podem ter muitos mestres, em outras palavras, vocês podem aprender com muitas pessoas, mas o pai de vocês sou eu. Como eu posso abandonar missionário R.R. Soares? Meu Deus do céu, esse homem foi usado por Deus para me livrar da morte, para me livrar do sofrimento, para me livrar da dor, para me livrar da dificuldade. Como eu posso deixar a minha casa, a Igreja Internacional da Graça de Deus? Não tem como eu fazer isso. Eu não vou ficar escolhendo líderes. É um erro que muita gente tem cometido, ela fica escolhendo líderes, ela fica escolhendo pastor, aquele que agrada mais a ela, aquele que fala mais conforme ela acha melhor. E não pode ser assim. Não pode ser assim. Por quê, pastor? Porque muitas vezes eu vou ouvir aquilo que eu não quero. Por quê? Porque o meu comportamento não está correto. Então eu vou ser chamado a atenção, eu vou ser repreendido, eu vou receber puxão de orelha. E eu aprendi no meu coração que quando eu estou sendo repreendido, eu estou sendo amado, porque a Bíblia diz que Deus corrige quem Ele ama.
ele repreende quem ele ama, ele açoita aquele que ele tem por filho. Mas quem é que quer ser repreendido? Quem é que quer ser chamado a atenção? Todo mundo quer ser paparicado, todo mundo quer ser mimado, ninguém quer receber a verdade, ninguém quer conhecer a verdade. Eles escolheram líderes e é algo que é perigoso, é algo que é complicado. Toma muito cuidado com isso. Vou ler novamente. Corá, filho de Izar, do grupo da família dos levitas de Coate, teve o atrevimento de se revoltar contra Moisés. Ele se junta com 3 homens da tribo de Ruben. 2 deles eram filhos de Eliabe e se chamavam Datã e Abiram. Outro era On, filho de Pelete. E Corá também chamou mais 250 israelitas, de forma que eram líderes escolhidos pelo povo. Eu tenho que seguir o líder escolhido por Deus. Eu tenho que seguir o líder escolhido pelo povo, o líder escolhido pela minha amiga, pelo meu colega, o líder escolhido pelo meu marido, pela minha esposa. Eu tenho que escolher o líder que Deus me chamou para seguir. Eu sigo a Deus, sem dúvida alguma, mas há uma autoridade sobre mim e eu tenho que respeitar essa autoridade que Deus colocou sobre mim. Preste atenção no 3. Eles foram juntos falar com Moisés e Arão e disseram: agora chega, todo o povo pertence a Deus, o Senhor. Cada um deles é de Deus e o Senhor está no meio deles. Então por que vocês querem mandar no povo de Deus? Tem gente que tem esse negócio. Eu lembro quando eu estava no Maranhão, alguns pastores, inclusive, quando o meu nome era citado em algum círculo tal, eles falavam, aquele lá, o Antônio Júnior, o dono de ovelhas, quer dizer, como se eu quisesse mandar no povo. Só que aquelas pessoas que estavam ali foram libertas, foram curadas, algumas tiveram famílias transformadas, outras receberam maravilhas de Deus. Por quê? Porque o Senhor Deus escolheu que eu seria a pessoa que ele iria usar para abençoar aquelas pessoas naquele momento. Hoje tem um outro fazendo esta obra. O que você tem que entender é que você não deve dar atenção a essas pessoas que se revoltam, essas pessoas que se indignam, essas pessoas que se voltam contra as autoridades, essas pessoas que causam divisão. Por quê, pastor? Porque essas pessoas, elas estão se levantando contra o próprio Deus. E às vezes não perceberam. Né? A Bíblia diz que a prostituta caminha para o inferno sem saber. E quando a Bíblia fala de prostituta, a Bíblia não está falando só daquela mulher que vende o corpo por dinheiro, daquele rapaz que vende o corpo por dinheiro. Está falando daquela pessoa que prostitui, inclusive, a palavra de Deus. Então tem pessoas caminhando para o inferno sem saber. O Senhor Jesus, numa certa situação, ele conversando com os fariseus, ele dizia, um cego que guia um outro cego, os dois caem no abismo. Então eu tenho que guiar aquela pessoa que está sendo dirigida por Deus. Eu não posso escolher um líder segundo o meu preceito, segundo a minha vontade. Quando Moisés ouviu isso, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. E disse o seguinte a Corá e todos os seus seguidores: amanhã cedo o Senhor Deus nos mostrará quem é dele e quem foi separado para o seu serviço. Deus fará com que chegue até o seu altar aqueles a quem escolheu. Amanhã cedo vocês e os seus seguidores pegarão os queimadores de incenso e colocarão brasas de incenso e levarão para o altar. Então veremos qual de nós o Senhor escolheu. E agora chega, levitas. Moisés disse também a Corá: agora escutem, levitas. O Deus de Israel os separou do resto do povo para poderem chegar perto dele, para fazer o seu serviço na tenda do Senhor e para realizar as cerimônias em favor do povo. Será que isso não basta para vocês? Tem gente que nunca basta. Tem gente que sempre ela quer mais do que Deus está dando para ela. Irmão, nós temos que aprender a ter satisfação naquilo que Deus nos dá. Preste atenção nisso. Tem muita gente perdendo o que tem, de olho naquilo que não tem. Louve a Deus por aquilo que você tem. Né? Não é errado a ambição. Não, a ambição, no bom sentido, é uma coisa boa. Eu me lembro de Elias. Eliseu, quando ele chega para Elias, ele fala: o que você quer? Eu quero unção dobrada. Né? Eu vi, em outras palavras, o meu senhor Elias, o senhor sendo usado por Deus de maneira maravilhosa. O senhor fez coisas extraordinárias, mas eu quero 2 vezes mais. Quer dizer, era uma ambição saudável. Ele queria desenvolver no plano, na vontade de Deus. Mas preste atenção, era um plano, era uma vontade de Deus. Não adianta eu buscar aquilo que Deus não planejou para mim.
Toma cuidado de não ir em busca daquilo que Deus não planejou para você. E como que eu vou saber, pastor, o que Deus planejou para mim? Através da palavra dele, com comunhão com ele, buscando a direção que vem dele, não me dirigindo pelos meus sentimentos, não me dirigindo pelo meu coração, não me dirigindo pelas circunstâncias, porque alguém falou, alguém fez e eu não gostei, alguém me olhou torto, alguém falou mais alto, não. Não, eu pertenço a Deus, Ele tem que dirigir a minha vida. Preste atenção, neste mundo tereis aflições. É natural que as dificuldades surjam, inclusive nos relacionamentos. É natural que muitas vezes eu não concorde com aquilo que o meu pastor me falou, mas mesmo assim eu vou me inclinar. Por quê? Porque Ele é a autoridade que Deus me colocou sobre mim. E se por um acaso Ele não está certo, que Ele dê conta a Deus. Ou que eu peça a Deus a misericórdia sobre ele, para que os olhos dele se abram e ele seja dirigido por Deus naquela questão, naquele assunto. Mas eu não vou me voltar contra Deus para escolher um líder segundo os meus olhos ou segundo alguém escolheu. Eu tenho que ficar na palavra. A coisa é muito séria. 10. Deus deu a vocês e todos os outros levitas esse privilégio. E agora vocês estão querendo também ser sacerdotes? Quando vocês reclamaram contra Arão, na verdade, é contra o Senhor que vocês e os seus seguidores estão se revoltando. Você vê que o problema era contra Arão, o negócio era Arão. Arão deve ter dito, a Bíblia não fala o que aconteceu entre eles e Arão, mas Arão deve ter dito algo que eles não gostaram. Então eles falam, o que é? Vocês estão aí querendo mandar no povo de Deus agora? Estão querendo dirigir? O Deus também está no meio do povo. Eu estou cansado de ouvir isso na minha carreira. Eu estou cansado de ouvir. Deus não fala só através dele, não. Deus fala através de mim também. Deus não fala só através do pastor. É lógico que Deus fala através daquele que ele escolheu. E é lógico que Deus fala comigo também, como ovelha. Eu sendo uma ovelha, não é que Deus não vai falar comigo, mas querendo ou não querendo, o Senhor Deus, ele respeita a hierarquia, ele respeita a autoridade. Então não devo eu escolher um líder para mim. Ah, pastor, não é que eu não gosto do jeito que ele fala comigo, eu não gosto da maneira... Tem muitas coisas que a gente não gosta, mas o Senhor Deus, ele ensinou uma coisa. Esses dias eu estava conversando com um rapaz sobre isso. O Senhor Deus ensinou uma coisa que eu tenho que guardar. Suportai-vos uns aos outros por amor a Cristo. Então, por amor a Cristo, eu tenho que suportar certas situações. Por amor a Cristo, eu tenho que suportar algumas pessoas. A Bíblia diz que eu devo suportar o fraco na fé nas suas fraquezas. Quer dizer, além dele ser fraco, ele tem fraquezas. E eu digo a você que não interessa a posição que ele ocupa. Não interessa se ele é só um membro de igreja, não interessa se ele é um obreiro, não interessa se ele é um pastor. Ele tem fraquezas, às vezes ele é fraco na fé. Então, se eu tenho mais entendimento, eu vou mostrar que eu tenho mais entendimento através do meu comportamento. Você vê que quando eles se revoltaram contra Moisés, Moisés não saiu brigando, discutindo, não. A Bíblia diz que ele se inclinou, ele colocou o rosto no chão, quer dizer, ele foi humilde. E às vezes aquela pessoa, ela vem com um comportamento arrogante, ela vem com um comportamento que nós não gostaríamos de ser tratado, e nós, em vez de mostrarmos que o Espírito que está em nós é diferente, que o Espírito que está em nós vem de Deus, nós nos revoltamos e o nosso comportamento muitas vezes é pior do que o comportamento que ela teve conosco. Não. Quando eles se voltaram contra, que eles juntaram aquele grupo, fizeram aquele conluio, né, fizeram aquela rebelião, e se voltaram contra Moisés e Arão, Moisés encostou o rosto no chão. O espírito que estava nele era o espírito que vinha de Deus. Então, quer dizer, ele se mostrou humilde. Nas dificuldades, nas contendas, nas revoltas contra nós temos que mostrar humildade. Nós temos que mostrar a presença do Espírito de Deus que está em nós. O fruto que está em nós tem que vir de Deus. O Espírito de Deus é que está em nós. Você compreende, sim ou não? Então Moisés mandou chamar Datã, Abirão e o filho de Eliabe. Mas eles responderam aos mensageiros: nós não vamos. Será que não basta vocês ter nos tirado de uma terra boa e rica, a fim de nos fazer morrer neste deserto? Além disso, ainda quer mandar em nós? Na verdade, vocês não nos trouxe para uma terra boa, rica, nem nos deu campo de plantações de uva para serem nossas propriedades, e ainda por cima querem nos enganar. Não, nós não vamos. Olha aí. Realmente eles não estavam numa terra que mana leite e mana mel.
Eles estavam no deserto, mas eles estavam a caminho. Tem pessoas que ela se revolta justamente no caminho, porque a caminhada muitas vezes é árdua, a caminhada muitas vezes é complicada, a caminhada muitas vezes é difícil, mas se eu me mantiver na vontade de Deus, eu vou receber a bênção. Não lembra o que a Bíblia diz? Aquele que permanecer até o fim receberá a coroa da vida. Olha, muitas coisas boas que eu desejo, elas vão acontecer, mas vão acontecer no seu tempo certo. Né? Eu tenho uma caminhada pela frente e muitas vezes é porque eu paro que eu não estou chegando aonde eu quero. Eu paro para ouvir alguém murmurando e começo a murmurar também. Eu paro para ouvir alguém se revoltando e começo a me revoltar também. Eu paro para dar atenção aos sentimentos do meu coração. Não. Eu tenho que continuar caminhando, independente de qualquer circunstância, para que eu possa chegar. Agora, repito, às vezes vai ser difícil. Tem aquele dia que vai ser complicado. Tem aquele dia que vai ser mais tranquilo. Tem períodos que vão ser maravilhosos e tem períodos que vão ser de batalhas, de lutas. Faz parte da vida. Neste mundo tereis aflições. Eu acho que tem muitas pessoas que foram enganadas. Quando elas aceitaram Jesus, alguém disse a elas: olha, vocês nunca mais terão problemas. O sofrimento de vocês acabou. E não é verdade. Não é verdade. Neste mundo nós teremos aflições. Enquanto caminharmos aqui, teremos dificuldades. Agora vai chegar um dia. Vai chegar um dia onde Deus será nosso sol. E nós seremos o povo dele. Vai chegar um dia onde nós moraremos em uma cidade murada, onde as ruas são de ouro. Vai chegar um dia onde não haverá mais planto, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais contenda, confusão, não haverá mais sofrimento algum. Mas esse dia ainda não chegou. Agora, neste mundo aqui que nós estamos, teremos aflições, com uma grande diferença quando aceitamos Jesus. Agora temos armas, agora temos poder. Agora temos autoridade para combater, para lutar, para impedir que o nosso inimigo venha nos subjugar, venha destruir as nossas vidas. Mas as batalhas, as aflições, elas vão surgir. Então eles estavam reclamando, falaram: peraí, vocês nos tiraram do Egito, nós tínhamos uma vida muito boa lá no Egito. Como que tinham vida boa? Eles eram escravos. Tem pessoa murmurando, ela era escrava do vício do cigarro, escrava do vício da maconha, da cocaína, ela era escrava da prostituição. Ela era escrava da miséria, ela era escrava da perturbação, da insônia, do medo, da insegurança, da depressão. Agora ela foi liberta por meio de Jesus. E porque uma dificuldade ou outra surgiu, ela se revolta. Não, realmente nós não estamos ainda na Nova Jerusalém, mas estamos caminhando para lá. E enquanto estivermos caminhando nesta terra, repito, as dificuldades elas surgirão. Neste mundo tereis aflições. Não tem como. As dificuldades, elas surgirão. Então, em vez de murmurar dentro de si, começa a buscar de Deus entendimento. Começa a buscar de Deus poder para combater, para desfazer as obras do mal que tem se levantado contra você, que tem se levantado contra a sua casa. Você se esqueceu de Lucas 10:19? Eis que eu vos dou poder para pisar sobre cobras, escorpiões e toda a força do inimigo. Você tem a força, você tem o poder, você tem a autoridade. Então, em vez de murmurar, lute, batalhe. Em vez de reclamar, em vez de você se sentir um coitadinho, um Zé Ninguém, um miserável, levante, porque a força e o poder de Deus está com você. Eis que eu vos dei poder para pisar sobre cobras, escorpiões e toda a força do inimigo. Não há uma força do inferno que tenha poder de subjugar você, porque você tem o poder dos céus contigo. Em vez de murmurar, batalhe, lute. Versículo 15. Então Moisés ficou muito zangado e disse a Deus, o Senhor: não aceite as ofertas destes homens. Eu nunca prejudiquei nenhum deles, nem tirei deles nada, nem um jumento. Aí Moisés disse a Corá: amanhã cedo, você e os seus 250 seguidores venham até a tenda sagrada. Arão também estará ali. Cada um de vocês pegará o seu queimador de incenso e colocará o incenso nele e levará ao altar. Assim cada homem pegou o seu queimador de incenso, pôs brasa no incenso deles, e todos ficaram na entrada da tenda sagrada, com Moisés e Arão. Então Corá reuniu todo o povo
e eles ficaram diante de Moisés. Você vê que Corá já não estava só com os 250 seguidores agora. Agora ele conseguiu reunir todo o povo ali. Não foi Moisés que reuniu o povo. Você vê que foi Corá que reuniu o povo. Cuidado para não seguir aquele que está se revoltando contra Deus. Cuidado. Está achando que está se revoltando contra o homem, mas está se revoltando contra o Todo-Poderoso. 19. Então Corá reuniu todo o povo e eles ficaram diante de Moisés e Arão na entrada da tenda. De repente, a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: saiam do meio dessa gente, pois eu vou acabar com eles agora mesmo. Mas Moisés e Arão se ajoelharam e encostaram o rosto no chão e disseram: ó Deus, tu dá vida a todos. Será que por causa do pecado de uma só pessoa, vais ficar irado com todo o povo? Toma cuidado. Cuidado, eu me lembro dos antigos. Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Olha, se você anda com um rebelde, você anda com um fofoqueiro, você anda com um contencioso, o Senhor Deus vai ver você da mesma maneira. Eles estavam com Corá. Foi Corá quem os reuniu ali, fora os 250. Quando o Senhor Deus chegou, ele falou: Moisés, se afasta. Arão, se afasta. Eu vou matar todo esse povo, vou acabar com todos eles. Moisés encostou o rosto no chão com humildade. Era o espírito que tinha em Moisés. A Bíblia diz que ele era o homem mais humilde da terra. Ele encostou o rosto no chão com humildade e falou: olha, Senhor Deus, é o Senhor quem dá a vida. Na verdade, esse povo está sendo induzido. Na verdade, tem um pecador aqui só. Só tem um com o espírito mau aqui. O Senhor vai destruir todo o povo por causa desse homem mau? Não, não faça isso. E Deus ouviu a Moisés. Tem muitas pessoas que não foram destruídas, porque aquele homem de Deus, a qual ela se levantou contra ele, é ele quem tem clamado a Deus para que Deus não destrua aquela pessoa. Cuidado. Eu não tenho que escolher um líder. Eu não tenho que escolher alguém para seguir. Eu tenho que seguir aquele a quem Deus me orientou. Como eu falei, eu fui chamado a esse ministério. Eu fico observando, às vezes, quando há troca de pastores no nosso ministério, alguém está ali 20, 30 anos no ministério e fala: eu não gostei desse, eu vou embora. Poxa vida, talvez você não entendeu, mas é aquele ali que você está rejeitando, é quem Deus escolheu para responder a tua oração. É aquilo que eu falei, né? Deus está estendendo a mão e nós estamos recusando a mão de Deus. Deus está trazendo socorro, nós estamos recusando o socorro de Deus. Olha, desperta. Comece a dar atenção à voz da orientação da palavra. Veja como a tua vida está confusa hoje. Veja como a tua vida está em sofrimento hoje. Veja se a tua vida é melhor hoje do que era antes. Não é, e você sabe que não é. Você tem se sentido depressiva, angustiada, perturbada, atormentada. E infelizmente até pensamentos da própria vida já passou por você. Não. Pare. E é tempo de recomeçar. Esses dias eu conversava com um amigo e eu dizia a ele: a Bíblia diz que enquanto é dia pode-se trabalhar. Enquanto nós estamos aqui, ainda é tempo de retroceder, ou seja, de mudar de opinião, de mudar de comportamento, é tempo de parar e se arrepender e falar: Deus, eu errei, eu falhei, mas eu estou aqui e para obedecer à tua vontade, para fazer o que o Senhor quer, para que o plano que o Senhor tinha através de mim se cumpra. Toma cuidado. 23. Então o Senhor respondeu a Moisés: diga ao povo que saia de perto das barracas de Corá, Datã e Abirão. Deus estava falando: se afastem desses pecadores. Se afaste daquela pessoa que não vive segundo a palavra. Olha, uma certa situação, o apóstolo Paulo ele explicou que eu não devo ter comunhão com aquele que se diz irmão. Presta atenção, não é com as pessoas que estão no mundo. Eu tenho amizade de pessoas que são do mundo, que nunca se declararam de Jesus, pessoas que bebem, pessoas que fumam, pessoas que se prostituem, pessoas que vivem segundo o curso do mundo, né? Mas aquele que se diz de Deus e tem esse tipo de comportamento, aquele que se declara de Jesus e tem esse tipo de comportamento, a Bíblia diz: com esse tipo de gente eu não devo me assentar à mesa para comer. Com esse eu não devo nem falar. Por mais que você ame certas pessoas, elas estão escandalizando o nome de Jesus. Elas se declaram de Deus, mas vivem na prostituição. Elas se declaram de Deus, mas vivem nas bebedices. Elas se declaram de Deus, mas vivem no engano, na mentira.
vivem de uma maneira totalmente fora da palavra de Deus. Com esse tipo de gente, por mais que eu até tenha um carinho, um respeito, mas Deus tem que estar acima para mim. Com esse tipo de gente eu não devo nem falar. Com esse tipo de gente eu não devo nem me sentar à mesa para comer. É coisa séria. O Senhor Deus veio e falou, olha, se afaste deles, saia da porta da tenda deles, fique longe deles. É coisa séria. Versículo 26. Aí Moisés disse ao povo, afaste das barracas desses homens maus, e não toquem nada de que seja deles, senão vocês também serão destruídos por causa do pecado deles. Quantas pessoas estão sendo destruídas por causa do pecado dos outros? Porque, na verdade, se eu estou tendo comunhão com esse tipo de gente, eu sou cúmplice do pecado dela, eu sou conivente. Preste atenção, eu estou falando daquele que se diz irmão. Aquele que se diz irmão. Eu estou sendo conivente. Pastor, mas aquele que se diz irmão é meu marido, eu vou parar, vou abandonar meu marido? Não. Mas eu não vou comungar das ideias dele. Eu não vou permitir que ele venha dirigir os meus passos. Eu vou continuar fazendo o que a palavra de Deus diz. É simples. Eu não estou falando de separação física. Eu estou falando de separação de ideias, de pensamentos, de fé. Você compreende o que eu estou falando? Agora, se é uma pessoa que não comunga da minha família, é um colega, um amigo, deixou de ser colega, deixou de ser amigo. É um que se diz irmão de igreja, deixou de ser irmão de igreja. Eu me afasto. Agora, daquela pessoa que ela é do mundo e ela tem práticas mundanas, eu me aproximo dela. Não para fazer o que ela faz, mas para mostrar a luz de Deus que está em mim. É assim que Deus quer que façamos. É coisa séria. Nem muitas pessoas serão destruídas por causa do pecado dos outros. Olha, vou repetir o 26. Moisés disse ao povo, afaste das barracas desses homens maus e não toquem em nada que seja deles, senão vocês também serão destruídos por causa do pecado deles. Aí o povo se afastou das barracas de Corá, Datã e de Abirão. Datã e Abirão saíram e ficaram na entrada das suas barracas, com as suas mulheres e filhos. Então Moisés disse ao povo, eu vou dizer como vocês vão ficar sabendo, que não fui eu quem resolveu fazer tudo isso. Fiz todas essas coisas porque o Senhor me mandou. Ele falou, olha, não sou eu não. Vocês estão aí bravos, indignados, porque vocês ouvem certas coisas, porque certas orientações chegam a vocês, só que tudo isso que eu tenho feito não é coisa da minha cabeça. Tudo isso que eu tenho feito porque Deus mandou, e eu vou provar isso para vocês. Era o que Moisés estava dizendo. 29. Se esses homens tiverem morte natural, como todos os outros, sem nenhum castigo de Deus, então o Senhor não me enviou. 30. Mas se ele fizer acontecer alguma coisa fora do comum, se a terra se abrir e engolir esta gente com tudo que eles têm, e descerem vivos para o mundo dos mortos, vocês ficarão sabendo que estes homens rejeitaram o Senhor. Quantas pessoas que você vê que não é normal que tenha acontecido com ela. Não é comum que tenha acontecido com ela, porque ela rejeitou o Todo-Poderoso. No momento que você rejeita a orientação que vem do homem de Deus, porque o Senhor Deus ele tem homens que ele usa, são autoridades dele. Então no momento que você rejeita a orientação, você está rejeitando o próprio Deus. Moisés estava dizendo, não fui eu que quis fazer isso não. Tudo isso que está acontecendo aqui, isso aqui foi ideia de Deus. Eu só estou obedecendo aquilo que Deus mandou que eu obedecesse. Eu vou ler novamente. 31. E aconteceu que assim que Moisés acabou de falar, a terra se abriu debaixo deles e os engoliu com as suas famílias, junto com todos os seus seguidores de Corá e tudo que eles tinham. Assim desceram vivos para os mundos dos mortos. Eles e tudo que possuíam, a terra cobriu e eles desapareceram. E ouvindo os gritos deles, todo Israel que estava ali saíram correndo e gritando, a terra vai engolir a gente também. Então o Senhor enviou fogo e matou os 250 homens que haviam oferecido incenso. Olha que coisa séria. Mas tudo isso, por quê? Porque eles resolveram seguir líderes que o povo havia escolhido. Eu não tenho que seguir líder que ninguém escolhe.
Eu volto a dizer, no ano de 86, eu abri o meu coração para encontrar Jesus, para receber Jesus, porque não foi eu quem o escolhi, foi ele que me escolheu, a Bíblia diz. Poxa vida, eu vivia abandonado, eu vivia perturbado, eu via vozes, eu via vultos, eu ia dormir com medo, porque toda vez que eu ia dormir, soprava o meu ouvido, puxava o meu pé, muitas vezes alguém pulava em cima de mim. Puxa vida, teve uma situação que eu não consigo me esquecer. Não que eu me lembro com pavor, nada disso, mas foi uma situação marcante. Eu me lembro que a minha cama, falar isso parece que é loucura, alguém me vê falar, fala, esse pastor aí deve ter um parafuso a menos, mas a minha cama foi lá no alto e bum, bateu no chão. Poxa vida, aí eu venho para Jesus, eu ouço a palavra de Deus, né? Deus usa um homem chamado R.R. Soares para me livrar daquelas situações todas. Agora, eu vou escolher um líder para seguir? Não. Volto a dizer o que disse o apóstolo Paulo. Vocês podem aprender com muitos mestres, mas eu sou o pai de vocês. Quantas pessoas estão escolhendo líderes para seguir? Eu tenho que seguir quem Deus me chamou para seguir. Eu tenho que viver conforme Deus me mandou viver. É algo muito sério, é muito sério. Agora, você sabe que o que me chamou mais atenção nesse texto, nessa madrugada, foi que depois de tudo isso, eles viram a terra abrir. Eles viram as pessoas sendo engolidas indo ao inferno. Eles desceram vivos ao mundo dos mortos. Está se referindo ao inferno. Olha que coisa séria. No outro dia, meu Deus do céu, no outro dia, eles foram brigar com Moisés e Arão. Foram brigar com Moisés e Arão, reclamando. Falando, não, vocês mataram Corã, vocês mataram. Quer dizer, e o Senhor Deus, quando viu aquilo, ele se indignou. E a Bíblia diz, então, que a glória de Deus apareceu. E acontece o quê? Aconteceu que uma praga se estendeu no meio do povo e começou a matar um monte de gente. Moisés, quando viu aquilo, chamou Arão, falou, Arão, vai lá rápido, rápido, pega o incensário, coloca a brasa do altar, vai lá, vamos oferecer um sacrifício a Deus rapidamente, porque senão Deus vai destruir esse povo. E a Bíblia diz que assim aconteceu. Ele foi, catou rapidamente o incensário, colocou a brasa do altar, ofereceram um sacrifício a Deus imediatamente. Mas, até que isso aconteceu, já haviam morrido 14 mil pessoas com aquela praga. E a Bíblia diz que, de repente, Arão estava parado no meio, entre vivos e mortos. Cuidado. Eles acabaram de ver um dia anterior o resultado da revolta contra o homem de Deus. Eles acabaram de ver um dia anterior que muitos desceram ao mundo dos mortos, eles acabaram de ver, mas mesmo assim estavam repetindo o mesmo comportamento, se revoltaram contra Arão, se revoltaram contra Moisés e os acusaram. Glória a Deus, é aquilo que eu falei para vocês, o comportamento de Moisés era completamente diferente, e ele tinha um espírito de humildade, ele era o homem mais humilde da terra, ele tinha um espírito de Deus com ele. E ele então foi rapidamente e resolveu a situação. Não se revolte contra ninguém. Mostre para que a pessoa que se revolta contra você, para a pessoa que vai contra você, mostra para ela que dentro de você existe o Espírito de Deus. Você não pode ter o mesmo comportamento que ela tem, porque senão você não é diferente. Se eu tiver o mesmo comportamento que alguém tem contra mim, eu não sou diferente. Quando eles vieram contra Moisés, se revoltaram contra Moisés, Moisés não ficou discutindo com eles, não. Moisés inclinou o rosto, colocou o rosto no chão. Ele se inclinou e colocou o rosto no chão, mostrou humildade. Ele não mostrou revolta, ele mostrou humildade. Então, coloca no seu coração. Não volte a ter comportamentos que vão trazer a você dor, vai trazer a você sofrimento. Eu não acreditei, quando eu estava lendo esse texto de número 16, eu não acreditei. Falei, meu Deus, eles acabaram de ver a destruição, eles acabaram de ver algo sobrenatural, o chão se abriu. Aqueles homens que se voltaram contra Moisés, eles foram engolidos vivos, desceram ao mundo dos mortos vivos, e agora, eles que viram isso, estavam se revoltando novamente, e foram para cima de Moisés, foram para cima de Arão, com pedras, queriam apedrejá-los, dizendo, vocês mataram aqueles homens. Poxa vida, quando o Senhor Deus viu aquilo, ele veio em defesa de Moisés e de Arão, e uma praga se espalhou ali rapidamente, questão de minutos, 14 mil pessoas perdeu a vida. Tem gente perdendo a vida por se revoltar contra Deus. Tem gente perdendo a vida de se revoltar contra o homem de Deus.
Ela escolheu um caminho, por isso ela está pagando um preço que não deveria pagar, e agora está se revoltando contra Deus, responsabilizando Deus, se revoltando contra o homem de Deus. Não, não faça isso. É hora de você chegar diante de Deus e falar: Senhor, me perdoe e me ajude a viver de acordo com o que o Senhor deseja, de acordo com o plano que o Senhor tem para a minha vida. Vai um conselho de um homem de Deus para você: não volte. Não volte a fazer aquilo que um dia entristeceu o coração de Deus. A palavra veio, aceite a palavra, se conserte enquanto é dia, enquanto é tempo, e deixe Deus dirigir a sua vida, tá bom? Não fique escolhendo ninguém para seguir, não. Siga quem Deus determinou sobre a tua vida como autoridade, tá bom? Eu vou ficar por aqui, foi um privilégio poder falar com você. Eu quero fazer uma oração que você, se você quiser, talvez você tomou uma decisão, escolheu alguém para seguir, que não foi Deus que mandou você seguir, porque você foi levado pelas circunstâncias, você foi levado por um amigo, pelo marido, pelo filho, por alguém, por uma situação, por uma palavra dura que você ouviu, e a tua vida hoje está bagunçada, tua vida hoje está complicada. Eu me lembro que em 1988, eu me lembro que houve uma mudança de pastor no nosso ministério. Veio um pastor do Rio de Janeiro, que quase ninguém conhece, né? Um pastor chamado Jaime de Amorim Campos. E eu me lembro que muitas pessoas naquela troca não aceitou no coração a troca. E o pior é que nem conheciam o pastor que havia chegado, né? Nem conhecia a maneira dele trabalhar, mas não se revoltaram contra uma decisão de uma autoridade maior. E eu lembro que a minha família fez parte disso também. E todos eles se afastaram, mas eu não. Eu não. Eu sei que anos depois, a vida da maioria deles estava uma vida complicada, difícil, mas eu estou aqui, estou com Jesus. Hoje, para a glória de Deus, a gente luta, a gente ora, a gente busca. Eu creio no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Hoje eu estou vendo a maioria deles se encaminhando a Jesus, se entregando a Jesus, e se voltando a Jesus, mas andaram por caminhos que não havia necessidade de andar, se tivesse permanecido na orientação que vem de Deus, se não tivesse escolhido líderes para seguir. Eu estou falando para você de coisas que eu vi, né? Não é uma crítica, não é uma acusação, mas é um exemplo para você entender que você tem que ficar na orientação que o Pai, o Todo-Poderoso, traz para você. O Senhor Deus, ele conhece o nosso amanhã, ele sabe o que é melhor para mim, ele sabe o que é melhor para você. Não é por causa de uma dor, por causa de uma dificuldade, por causa de uma humilhação, ou por causa de uma situação qualquer aos teus olhos, que você vai abandonar a vontade de Deus para a tua vida. Não faça isso, tá bom? Eu vou orar com você. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero colocar diante do Senhor cada pessoa que está me assistindo neste momento. Onde chega a minha voz, chega a minha imagem, eu quero que chegue a unção do Senhor que despedaça o jugo, que destrói as maldições. Pai, quantas pessoas estão se sentindo só, quantas pessoas estão se sentindo abandonadas, quantas pessoas estão depressivas, meu Deus, oh meu Deus, como eu estava falando ao Senhor hoje, quantas pessoas estão em situação difícil, sem emprego, sem poder sustentar a família, pessoas falindo, pessoas perdendo familiares, meu Deus, com essa pandemia, meu Deus, e tanta dor. Hoje mesmo, um pastor amigo me procura e me diz: pastor, obrigado, mas a minha mãe acabou falecendo. E quantas são as pessoas que têm enfrentado dificuldade? Deus, a tua mão poderosa, eu sei que ela não está encolhida, é para curar, para salvar, para libertar. Então, na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu levanto a minha voz para amarrar os demônios, para quebrar as cadeias, para destruir os grilhões, para determinar no nome de Jesus, não pela minha força, não pelo meu poder, não pela minha santidade, mas na força do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo, eu estou determinando, vai saindo todo tipo de perturbação, tristeza, opressão, angústia, amargura, medo, toda força do inferno, eu repreendo no poder de Deus, vai saindo agora em nome de Jesus Cristo. É a feitiçaria, é a bruxaria, é a magia negra, é o encantamento, é o trabalho que foi feito para destruir esta vida, para destruir esta família, a inveja, é o olho grande. Sai daí agora toda maldição, toda perseguição, toda perturbação, toda amarração, é todo tipo de doença. Eu falo contra a catarata, a miopia, o estrabismo, hipermetropia, eu falo contra a perturbação na mente, eu falo contra toda ação do mal, todo o mal que está no sistema respiratório. Solta o pulmão dessa pessoa
professor, solta o rim, solta o baço, solta o pâncreas, solta a bexiga dela agora, sai de todo o sistema reprodutor masculino, vai embora dessa próstata, eu te repreendo no poder do nome de Jesus Cristo, vai saindo agora de todo o sistema reprodutor feminino, solta agora, vamos, sai do útero, sai do ovário, vai embora em nome de Jesus, sai do endométrio dessa mulher, você que está largando esse endométrio, eu te repreendo, vai embora com essa hemorragia, toda força contrária, toda obra do diabo, eu digo, no nome de Jesus Cristo, sai e não volte mais, Pai. Eu trago a bênção do Senhor para cada uma dessas pessoas. Eu digo, fique livre do sofrimento. Eu digo, fique livre do tumor. Eu digo, fique livre do quisto, do cisto, do mioma, do fibroma. Eu digo, fique livre da enxaqueca. Fique livre desse barulho no ouvido, dessa dor no peito. Fique livre desse mal na coluna, esse bico de papagaio. Eu repreendo esse mal. Eu estou dando a bênção a você no nome de Jesus. Fique livre dessa dor de ouvido, dessa inflamação no ouvido, dessa surdez parcial, dessa surdez total. Eu repreendo todo tipo de enfermidade. Fique livre da ansiedade, da angústia. Fique livre de todo tipo de ação do mal, da paranoia. Tudo mal, sai agora, eu estou determinando em o nome de Jesus. Pai, eu abençoo a todos e faço isso para a tua glória e faço isso no nome de Jesus. Eu vou ficar por aqui, é um privilégio falar com você, tá bom? Forte abraço, que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Tchau.